Olá! Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos ver problemas de máximos e mínimos. Então, como exemplo eu trouxe um campo retangular está limitado por uma cerca em 3 de seus lados e por um córrego reto no 4º lado. Encontrar as dimensões desse campo com área máxima, que pode ser cercado com 1000 metros de cerca. Bem, esse é um problema clássico aí de máximos e mínimos, que a gente vê no cálculo diferencial. E para resolver esse problema de máximos e mínimos, a primeira coisa sempre é você fazer um desenho. O desenho vai te ajudar mais ou menos a visualizar o que realmente você tem que fazer e entender de fato mesmo esse problema. Bom, vamos desenhar aqui então um campo retangular. Então vamos imaginar então aqui um campo retangular. Vou fazer um esboço aqui então do nosso campo. Vamos imaginar aqui um campo retangular e vamos imaginar acima aqui um córrego cruza, esse campo. Só um esboço, gente? Nada. Então aqui nós temos um córrego, ou se vocês querem um rio, um riacho, que passa então acima, ou no 4º lado aqui desse campo. Ele é cercado por essa cerca laranja. Bom, a pergunta é encontrar as dimensões desse campo. Então eu quero saber as dimensões. Ou seja, esse campo vamos chamar aqui então de x, a base, e y, altura, digamos assim, desse retângulo. Quero encontrar as dimensões x e y para que essa área do campo seja maximizada, sendo que eu tenho 1000 metros de cerca. Então, primeira coisa, fazer o desenho. Então esse campo ele é cercado por 3 lados só, o 4º lado tem um córrego. Eu quero saber essas dimensões x e y para que a área seja máxima com 1000 metros de cerca. Bom, entendido o problema, nós temos que entender o seguinte agora. Qual é a função a ser maximizada? Então observe, olhando o problema aqui, eu quero uma área máxima. Vou encontrar as dimensões desse campo, as dimensões do campo, ou seja, o x e o y, obviamente, vou ter que encontrar, que tem a área máxima. Aí nós temos que lembrar o seguinte, qual é a área de um retângulo? Lembre que é base vezes altura. No nosso caso específico, a base é x e a altura é y. Então, essa é a primeira coisa, achar a função que você quer maximizar. No caso, a função a ser maximizada é a função área. E a área é dada por base vezes altura, que é xy. Então eu tenho que maximizar essa área. Então esse é o segundo passo. Então o primeiro passo, fazer o desenho, entender o que tem que fazer. Segundo passo, encontrar a função, escrever a função a ser maximizada. A função maximizada, no caso, ou minimizada, é a área. Bom, terceiro passo. Como a área é igual a xy, essa função a ser maximizada tem que ser escrita em função somente de uma variável independente. Porque vejam, vocês sabem que a derivada é uma taxa de variação. Na hora que eu derivar essa área em relação a uma dessas duas variáveis, eu vou igualar a zero para encontrar um ponto crítico. Esse ponto crítico, como a derivada é zero, necessariamente ele é um ponto de máximo ou mínimo local. É exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero derivar essa função área em função de x ou de y e igualar a zero. Com isso eu vou encontrar x ou y máximos, que é o ponto crítico. Uma vez que eu encontrei o valor x, eu vou encontrar o valor y, porque eu preciso de uma relação agora entre x e y. Então, terceiro passo, encontrar uma relação entre x e y, essas variáveis independentes, de tal forma que a área seja escrita somente em função de uma variável. Mas como é que eu vou encontrar essa relação? Bem, essa relação vai ser dada pelo problema. Então vejam, o que diz o problema? Encontrar as dimensões do campo com área máxima que pode ser cercada com 1000 metros de cerca. Então aqui que está em laranja é no máximo 1000. Ou seja, se nós pensarmos que essa dimensão aqui também é y, nós temos o que então? Y mais x mais y é igual a 1000. Eu tenho então que y mais x mais y é igual a 1000. Essa parte da cerca mais essa, o total é 1000, que é o que eu tenho de cerca. Então daqui sai que 2y mais x é igual a 1000. Então vejam que a partir daqui, dessa informação do problema, eu posso agora isolar y em função de x. Ou seja, eu tenho que 2y é igual a 1000
menos x. Daqui sai que y é igual a 1000 menos x sobre 2. Está aí a variável y escrita em função de... Vou escrever essa variável independente y em função de x. Ou seja, vou substituir esse y aqui dentro para escrever a área só em função de x. Então, fazendo isso, o que nós vamos ter? Então, fazendo isso, nós vamos ter que a área eu posso escrever como x vezes, agora vai entrar esse y escrito em função de x, ou seja, 1000, ou seja, vai ser 1000 menos x sobre 2. E é claro que eu posso reescrever isso. Então, essa área eu posso reescrever como 1000 dividido por 2 é 500 sobre x, então vai ficar 500x. X vezes x é x ao quadrado sobre 2, vamos esquecer o 2 ali. Essa é a função, então, a ser maximizada. Ou seja, eu vou derivar, então, a área em relação a x igual a zero e vou encontrar esse ponto crítico. É exatamente isso que nós vamos fazer. Então, basta fazer o que agora? Basta fazer a derivada da área em relação a x e igualar a zero. Simplesmente isso. Aqui, ó, quem é a derivada de 500? A derivada de 500x é 500. Então, derivando isso em relação a x dá 500. A derivada de x ao quadrado é 2x. Com esse menos, fica menos 2x sobre 2, que é x. Então, fica 500 menos x igual a zero. Tá aí. Basta isolar o x. Passa o 500 para cá, multiplica por menos 1. Nós temos o x máximo. Então, vocês podem acompanhar que x igual a 500. Então, encontramos o ponto crítico, que é o valor que maximiza. É uma das dimensões, né, que maximiza a área desse terreno. Então, o x sendo 500, eu posso substituir aqui e encontrar outra dimensão, encontrar o y. Então, substituindo ali, nós vamos ter o quê? Então, substituindo esse x ali dentro, nós vamos ter, então, a resposta final. Daqui sai que y vai ser igual a quanto? 1000 menos 500 sobre 2, que vai dar 250. Então, y é 250 a 250 metros e x igual a 500 metros. Essas são as dimensões desse campo, desse terreno, de tal forma que a área dele seja máxima, com 1000 metros de cerca. Então, espero que tenha ficado claro para vocês esse problema de máximo e mínimo. Na verdade, então, é sempre fazer o desenho, entender o desenho. Segundo, escrever a função a ser maximizada. Terceiro, achar uma relação entre as duas variáveis independentes e substituir ela dentro da função a ser maximizada. Derivar essa função a ser maximizada ou minimizada, no caso maximizada, igualar a zero, encontrar o ponto crítico e substituir de volta na relação entre as duas variáveis independentes. Então aqui a gente encontrou, né, x igual a 500 e y igual a 250. Então, com isso, a gente encerra essa aula, mas dando uma dica para vocês, né? Conheçam as 110 questões de cálculo resolvidas. Lá a gente fez um trabalho bem minucioso, resolvendo para vocês 110 questões baseadas nos livros do Anton, Cálculo Novo Horizonte. Realmente, com certeza, essas questões vão fazer vocês aumentarem o nível de conhecimento em cálculo e levar vocês para um próximo nível no estudo do cálculo diferencial. Então, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas e um grande abraço.